Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao ato solene de entrega de moções de congratulações. Neste ato, serão homenageados o Dr. José Francisco Bortolotto e a Rádio Independente de Cruz Alta, do Grupo Diário Serrano de Comunicações. Convidamos para a abertura deste ato o presidente do Legislativo, vereador Gustavo Jung Bilibiu. Boa noite a todos, os colegas vereadores, para mais essa entrega de moções, aos homenageados desta noite, os familiares, amigos, sejam todos muito bem-vindos à Câmara de Vereadores. Declaro aberto, então, esse ato de entrega de moções de congratulações. Moção de congratulação número 19, 2025. Dr. José Francisco Bortolotto. De origem simples do município de Faxinal do Soturno, formou-se em Medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre preocupado com a saúde pública, sentiu que precisava ajudar a população carente com cuidados e orientação. Desta maneira, desde que chegou para trabalhar no Hospital Nossa Senhora de Fátima, sempre buscou atender junto à Secretaria da Assistência Social, dando início a um trabalho que originou grandes projetos, que cuidam da saúde da criança e da mulher, desde o planejamento com o controle da natalidade até a priorização da mulher gestante. Na época, na Secretaria da Assistência Social, o doutor ajudou muitas mulheres, dando maior qualidade tanto às gestantes quanto aos bebês. Como ginecologista e obstetra, fez mais de 5.000 partos, muitos deles de forma gratuita. A partir de 1988, passou a atender pelo SUS, sendo sempre um incentivador desse sistema para o qual passou a trabalhar. Foi nessa época que foi criada a Secretaria Municipal de Saúde e, por sugestão do Dr. Bortolotto, foi implantado o Centro Materno Infantil, proporcionando o atendimento da gestante e da criança num único lugar, que funcionou até agosto de 2025, quando foi transformado no Centro da Mulher. Em abril do ano de 2006, iniciou o trabalho como médico da saúde e da família, função que executa até hoje, mas sempre ligado à saúde da mulher e da criança. Convidamos o proponente da moção, vereador Zeca Amaral, para o seu pronunciamento. Senhor presidente Gustavo Bilibiu, colegas vereadores, nossa assistência, pessoal que nos assiste na TV Câmara e nos ouve das emissoras de rádio. Estava ouvindo a Márcia ler um pequeno resumo, digo um pequeno resumo, doutor Bortolotto, porque é muito pouco perto do que o senhor fez e faz pela saúde da nossa Cruz Alta. Lembro-me de algumas conversas em entrevistas que nós tivemos na rádio, da sua preocupação com a saúde pública. Sempre que nós pautávamos algum assunto, o senhor me dizia, eu prefiro falar sobre saúde pública. O nome já diz, pública. É quem mais precisa, senhor presidente, é o povo. E nós ouvimos agora há pouco aqui mais de 5.000 partos, e a maioria deles de forma gratuita às pessoas que realmente precisam. Eu sempre digo que não vale de nada nós estarmos aqui se não pensarmos de quem está lá na ponta, que é o povo. Seja um jornalista, seja um médico, seja político, nós temos sim que pensar no povo. E todas as pessoas que se preocupam com a população, que colocam a sua expertise, a sua experiência, o seu ofício, o seu dom em prol de uma comunidade, merece sim, senhor presidente, o reconhecimento dessa casa e dos nobres vereadores. Essa moção, doutor Bortolotto, apenas é uma singela demonstração do que essa casa, do que os 15 vereadores sentem pela sua pessoa e também pela comunidade Cruz Alta. Mesmo antes de conhecê-lo, eu já ouvia falar no seu nome do grande coração que o senhor tem. Então, sinta-se homenageado, peço uma salva de palmas
ao Dr. Bortolotto. Convidamos o Dr. Bortolotto para receber o diploma do vereador Zeca Amaral. A palavra está à disposição do homenageado. Boa noite a todos. Em nome do nobre presidente Gustavo Bilibiu e saudando e agradecendo ao meu amigo, digo quase que irmão, Zeca Amaral, eu cumprimento a todos os demais vereadores e aos todos os presentes, em especial a minha filha, a Teolides, a Maria Clara, o Rafael, o Pablo e o Luiz e a Cleci. Em especial também a minha secretária e a tia Elma, tá, que eu trabalho com ela desde que eu cheguei em Cruz Alta, no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Agora nos encontramos de novo lá no Jardim Primavera, a Doris e o Bruno. E a todos os outros, sintam-se saudados e abraçados por mim. Eu vou falar, a minha palavra de hoje, ela se resume numa só, que é gratidão. Eu sou muito grato por tudo que me aconteceu durante a minha vida. E digo mais, eu me sinto uma pessoa abençoada. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidado pelo Dr. Jorge Eduardo Schmidt, e ao qual eu agradeço muito, porque foi um excelente colega, digo foi porque infelizmente não está conosco. E em nome dele, eu saúdo a todos os meus colegas da ginecologia e da obstetrícia e todos os outros meus colegas de trabalho, médicos. Eu sempre fui uma pessoa que, onde eu trabalhei, eu nunca tive maiores dificuldades de trabalhar e sempre trabalhei com pessoas amigas, sempre com pessoas queridas, sempre com pessoas que comungaram do meu trabalho, que me auxiliaram, tá? E eu devo agradecimento a todos. Como foi falado, nós começamos ali no Paço Municipal mesmo. A gente começou em 81 e o Dr. Jorge me disse, bom, eu sou da ação social, então você vai fazer a parte da ginecologia e obstetrícia. Naquela época, a gente tinha um convênio com a Benfam, que era uma entidade civil familiar do Brasil, e a gente recebia todo o material, não tinha nenhum atendimento das mulheres carentes que não fosse ali. E aí começou, nós chegamos a ter 5.000 mulheres recebendo o atendimento ali. E aqui eu faço uma ressalva a uma pessoa que eu tenho que agradecer sempre, que possivelmente vocês não conheceram, que se chama Nadir de Bortoli, que era uma incansável no acolhimento das pessoas e no auxílio que nos prestava. E lá nós fazíamos todo o trabalho.
Depois, o cuidado da saúde, felizmente andou. Depois, no final, eu vou arrematar com um fecho sobre isso. Com a Constituição, então, formou-se o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, ele previa a Secretaria Municipal de Saúde. E nesse momento é que foi criado a Secretaria Municipal de Saúde de Cruz Alta. Não foi bem na promulgação, foi alguns anos depois. E aí, com a criação da Secretaria Municipal de Saúde, eu tive o prazer de trabalhar junto com 3 pessoas, que eu vou citar o nome aqui. A doutora Sandra Sandri, a enfermeira Maria Cristina Calai Santo e uma outra enfermeira, que era minha mulher, porque infelizmente ela não existe mais aqui, mas existe em outro lugar, chamada Roselaine Volteres Bortolotto. Então, a Maria Cristina, ela ajudou e foi a mentora da criação da saúde da mulher. E ela, pela secretaria do município. E a minha mulher trabalhava na secretaria, na coordenadoria do Estado, ela representava a saúde da mulher da secretaria do Estado. Então, houve um crescimento muito grande e foi criado o Centro de Saúde da Mulher e da Criança, uma ideia que eu levei de um congresso da Benfam lá em Florianópolis, porque nada mais importante do que colocar a saúde da mulher gestante, depois da criança, tá? E porque isso, a gente trabalhando na saúde da gestante e na saúde da criança, a gente vai transformar a sociedade. Parece óbvio, mas nem sempre isso é bem entendido assim. Porque se nós não tivermos as crianças nascidas com saúde, bem cuidadas, e consequentemente, para que isso aconteça, as mães e as famílias devem receber o seu cuidado e o seu apoio. Porque quem faz uma cidade não são os prédios, não são as ruas, são as pessoas que habitam a cidade. Então, e se a gente modifica as pessoas, e com isso eu tenho certeza que elas mudam, porque esse tempo de vida já me mostrou que isso pode acontecer. Se a gente consegue modificar as pessoas desde a sua gestação até o seu nascimento e a primeira infância, nós vamos ter uma sociedade melhor e uma cidade melhor. E a cidade vai andar por si só, porque quando nós tivermos os cidadãos capazes, a cidade, ela anda. Nós só precisamos de coordenação, ela automaticamente vai andar. E esse foi o motivo com que eu trabalhei e trabalho, e vou trabalhar mais, para que isso aconteça. Então, isso me levou a fazer um comentário a respeito da cidade. A cidade de Cruz Alta é muito boa. Geograficamente, é o melhor local do estado. Vocês podem fazer um levantamento da geografia. Aqui é um lugar alto, de temperatura amena, nunca dá enchente, tá? Tem alguns vendavais, mas nada disso. Em se plantando tudo dá, é só cuidando, tá? Então, o clima é muito bom. Eu morei em Santa Maria. As noites de Santa Maria, para quem não tem ar-condicionado, são terríveis. Aqui não, tá? Então é muito boa a cidade. É o centro do estado. Ela só não se desenvolve
eu não tenho a resposta, mas geograficamente ela está situada no melhor local do estado, tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar aqui e eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a todos os que me acompanharam, os que trabalharam comigo, e a todo o povo de Cruz Alta. O povo de Cruz Alta é um povo bom, tá? É um povo que ele é extremamente hospitaleiro. Eu não tenho nenhum problema de chegar e entrar em nenhuma casa da cidade, tá? Eu sou bem recebido, eles recebem bem, eles me tratam bem. Então eu só tenho que agradecer pela vida que eu tenho aqui em Cruz Alta, tá? Eu já tive convites para sair daqui, tá? Várias vezes, mas eu sempre fiquei, e não fiquei por acomodação. Eu fiquei porque realmente eu gosto daqui. Nos primeiros anos eu ia para Santa Maria, pensando, bom, vou para casa, porque a minha mãe morava lá. E depois eu vou para casa quando eu venho para Cruz Alta, e assim é, tá? Bom, aí no início dos anos 2000, saiu o novo projeto da saúde e da família. Eu fiz o concurso, passei, e aí eu abandonei as minhas atividades particulares e fui paulatinamente deixando para me dedicar só a esse projeto. Esse projeto da saúde e da família, quando eu o conheci, e quando eu fui a fazer em Porto Alegre, eu fiquei uma semana toda lá, quando me apresentaram o programa e recebi o treinamento, no final, na sexta-feira à tarde, eu literalmente chorei. Chorei porque eu percebi que aquele projeto, se tivesse sido desenvolvido como ele tinha sido projetado, seguramente nós teríamos outra sociedade no Brasil. Foi uma pena que ele foi sendo desvirtuado ao longo do tempo pelo que chamamos de política, porque aquele projeto era um projeto de mudança. E como eu venho de uma sociedade, de uma família que era de pequeno agricultor e fica pobre, então eu vi naquilo uma transformação da sociedade, porque a sociedade, como eu disse antes, se transforma quando a gente transforma as pessoas, tá? E ele tinha essa diretriz, esse caminho. Pena que ele se perdeu. Ele se baseava na promoção da saúde, tá? E na educação das pessoas, na mudança das pessoas com relação a si mesmas e ao seu entendimento como ser humano. Essas eram as diretrizes. Infelizmente, aqui no Brasil parece que quando se tem uma coisa boa, a gente vamos desviando para cá, para lá, e vamos colocando outras coisas, e a gente perdeu o rumo disso, tá? Mas eu não desanimo, tá? Porque fariam agora, e não vou poder completar, porque eu fui exonerado, como é que... É uma compulsória, então o mês que vem eu tenho que parar de trabalhar oficialmente. Mas eu não vou parar de trabalhar porque eu estou me sentindo muito bem. Mas eu queria... E da lei federal, eu sei, eu já sabia disso. Eu queria completar a maioridade como médico de saúde da família, que seria agora, em abril, eu faria 18 anos de medicina da saúde e da família. E eu queria completar, mas não vai dar, tudo bem. Mas eu me sinto com maioridade também, tá?
E isso me enche de alegria, tá? E para encaminhar o final, eu devo dizer para vocês o seguinte, ó. A gente muito reclama do atendimento na saúde pública, tá? A gente está sendo até ingrato, tá? Está sendo ingrato. Quando eu comecei a trabalhar, tá? Não se tinha nada. Quando eu comecei a contar as gestantes abaixo de 16 anos, elas eram em torno de 20 a 22% das mulheres grávidas. É por cento, não é por 100 mil, tá? Hoje isso está abaixo de 10. A última vez que eu vi, estavam 7 gestantes abaixo de 16 anos, tá? Então, vocês veem, isso foi uma grande evolução, tá? Quando eu comecei, a gente não podia nem falar de anticoncepção. A gente tinha que falar de regulador do ciclo, tá? Não dava para falar de anticoncepcional. Não dava para falar de sexualidade, tá? A gente tinha que ter todo um cuidado para não falar, porque a sociedade não tinha evoluído, né? Então vocês podem, por ali, imaginar o quanto a gente andou, o quanto a gente melhorou, tá? Não se tinha dor de dente, tinha que botar cachaça ou álcool e esperar. Não tinha, tá? Não tinha nenhum medicamento, tá? O hospital que atendia os que não tinham era o Hospital São Vicente de Paula, e os outros também atendiam, mas não era muito, tá? E não se tinha nenhum respaldo, era um indigente. Hoje não se é mais. Então, vejam vocês, a gente não pode reclamar. A gente tem que continuar e continuar crescendo, continuar construindo, que certamente nós estamos no caminho certo. Claro que tem desvios, tem rotas, como dizia o meu professor, que me disse, ó, a vida, ela sempre tem curva, mas tu vai na linha reta que você chega lá. Isso eu quero deixar bem claro. Então, nós não podemos nos queixar. Quem sabe, em vez de nos queixarmos, nós vamos botar um pouco a mão na massa, tá? E vamos trabalhar juntos, vamos olhar para as pessoas menos possuídas, tá? Menos aquinhoadas, olhar de uma forma diferente, tá? Simplesmente olhar como pessoas humanas, que todos nós somos humanos. Todos nós temos os mesmos sentimentos, todos nós temos os mesmos desejos, cada um de sua maneira, mas nós somos iguais, diferentes, mas iguais. Olhando isso, certamente nós vamos ter uma sociedade melhor. Essa evolução toda que está acontecendo, ela vai nos trazer muitos problemas agora, porque nós temos que deixar o antigo morto, e para morrer custa caro, e vamos ter um futuro muito melhor. Não sei quando, mas ele vem. Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte: primeiro, vamos ter fé, vamos botar a mão na massa, tá? Que certamente vamos melhorar. Segundo, agradecer, eu quero agradecer e agradecer muito. Eu tenho uma gratidão muito grande por toda essa comunidade, especialmente por essa comunidade que cerca a cidade, e a todos os outros também.
E eu encerro dizendo só: gratidão a todos e gratidão à Cruz Alta. Moção de congratulação número 15/2025. Rádio Independente de Cruz Alta, Grupo Diário Serrano de Comunicações. Fundada em fevereiro de 1979, a Rádio Independente conta a história de Cruz Alta ao longo de quase 5 décadas, destacando-se pela valorização de uma comunicação séria, ética e próxima da comunidade. Nestes quase 50 anos, assumindo como proprietário da emissora desde o final dos anos 80, o senhor Rio-Grandino Abreu manteve a emissora engajada em momentos importantes de Cruz Alta, como a mobilização para a criação da Unicruz e a instalação do 16º BPM. Sempre mobilizou seu time de comunicadores para cobrir os principais eventos do município, como a Coxilha Nativista, Carnaval, Romaria, eventos esportivos, desde o auge do Guarani e a apuração das eleições, com os resultados sempre em primeira mão. No quesito social, a emissora promoveu diversas campanhas do agasalho. Também foi a responsável por debates semanais ao estilo mesa redonda, com os principais assuntos do município. Grandes nomes da comunicação passaram pela emissora, e hoje destacamos o senhor Ioste Pereira, um dos grandes expoentes do radiojornalismo do interior gaúcho. Convidamos o vereador Zeca Amaral, proponente da moção, para o seu pronunciamento. Obrigado, Márcia. Senhor presidente, colegas, falar da Rádio Independente para mim é difícil. Vocês acharam que eu diria fácil, né? Mas é difícil porque a gente tem que falar com o coração e mexe o coração da gente. Seu avô, José Westphalen, em 79, colocou no ar a Rádio Independente com um pool de associados ali. Finalzinho da década de 80, o senhor Rio-Grandino Portes de Abreu adquiriu a Independente, que veio somar-se ao Grupo Diário Serrano de Comunicações. E tudo que foi lido aqui é pouco no que se diz respeito à contribuição na construção de uma comunidade, Tio, Carolina e colegas, Jairzinho também. A Independente, ela contou ao longo desse tempo, junto com as co-irmãs, a história de Cruz Alta. Narrou a história de Cruz Alta. Muito que merecidamente foi falado o nome do Ioste, que abriu o caminho do jornalismo na Rádio Independente, como a Tio e a Dirce e os colegas no Jornal Diário Serrano. Nós tivemos, e eu pensava isso hoje, uma das maiores escolas do interior do estado, Zé Roberto, para formar grandes jornalistas e comunicadores, colegas. Então eu pensava, Sérgio Machado, apresentador da Voz do Brasil e do Jornal Hoje, da Rede Globo, começou na Rádio Independente. Nós tivemos tantos outros âncoras, Luiz Alberto, da RBS, os próprios fundadores, os primeiros profissionais da RBS TV, saíram da Rádio Independente. O Vicente e o Bob Alves. A Rádio Independente formou. Marcos Lozecan começou na Rádio Independente, Nina. Então, que escola teu pai
e seu avô formaram de profissionais. Eu, quando vou falar do seu Rio Grandino, eu falo meia hora, então eu só vou dizer que ele é hors concours, é o nosso Roberto Marinho de Cruz Alta. E a Nina, que está aqui, vai falar em nome de todos nós, colaboradores, e aqui nós temos comunicadores de rádio, nós temos operadores, temos pessoas que se dão à Rádio Independente, se dão a Diário Serrano, e agora, em agosto desse ano, a Independente começa uma nova fase. Ela migra para a FM 95.5. Até tenho que me cuidar, porque na Diário eu já falei 95.5. Mas está tudo em casa, está tudo bem, né, Nina? Então eu tenho certeza, tio, colegas, Nina, que é um novo caminho. E eu sei, hoje nós tivemos uma reunião, a gente vê o quanto o seu Abreu ama a Independente, o quanto ele adora a Independente, e o quanto nós, colegas, podemos fazer e o quanto a comunidade pode esperar dessa nova emissora. É um outro nível de comunicação. Então a gente começa a desbravar tudo de novo, agora em FM. E eu fico muito feliz em poder estar vereador e trazer essa homenagem a um veículo de comunicação que constrói, que acompanhou a Ayrton, o Tratoraço, lá em Brasília. O Yossi estava lá. As eleições, como a Márcia falou, são narradas por aqui. A conquista da Unicruz também, tio, pelo Jornal Diário Serrano e a Rádio Independente. Quantas eleições! A coxilha nativista, lá no City Rio, a Independente estava lá. Angelino Alves era o gerente da Rádio Independente, ajudou o Baianinho a criar a coxilha, depois ele foi para Palmeira e ajudou a criar o Carijo. Então a Independente tem um caminho assim, que vem realmente alicerçando o jornalismo, o entretenimento, fazendo parte da comunicação de Cruz Alta, assim como todas as emissoras. Todas as emissoras contribuem, todos os órgãos de comunicação são fantásticos nesse meio de fake news que a gente vê na internet. Quando se dá no rádio, quando se noticia no rádio, tem credibilidade. Não é fake news. E a Independente tem um papel muito importante, Carolina, na comunidade de Cruz Alta. Por isso, receba os nossos parabéns. Convidamos para receber o diploma a senhora Carolina Abreu, filha do senhor Rio Grandino Abreu, e a tio. E a tio? A palavra está à disposição da homenageada. Boa noite. Eu queria agradecer por essa homenagem. Vou agradecer ao presidente da Câmara, em nome do Gustavo Bilibiu, que eu conheço desde sempre, meu amigo. Tem muita gente aqui que é de casa já, o Zé, todo mundo aqui já faz tempo que eu conheço, então eu queria agradecer em nome de todos os representantes aqui, que eu sei que está na pessoa do presidente. Fico muito honrada em receber isso. Fico feliz em ouvir a história que foi contada aqui, bem breve, da rádio. E eu sei a importância que ela teve na cidade, eu sei a importância que a rádio tinha quando era o sistema analógico, que agora que a internet está aí, é tudo muito mais fácil. Mas essa rede de comunicação não deixa de ter importância, porque muita gente que não tem acesso à internet, às vezes não tem acesso à informação, nem sabe mexer na internet, escuta a rádio. E isso é importante para todo mundo. E, além disso, a Rádio Independente teve uma função no desenvolvimento da cidade, puxando as questões políticas, tentando
ajudar na parte política, tentando, às vezes, trazer uma crítica, trazer uma melhora. E o objetivo é que a rádio continue sendo assim, porque a gente quer que Cruz Alta cresça, e se Cruz Alta crescer, a gente cresce junto. E por isso, essa sensação de pessoas que fazem uma coisa, que foi o que o Dr. Bortolotto disse, e eu concordo plenamente, são as pessoas que fazem. E aí eu estou aqui só representando, mas eu pedi para a Tchô vir junto. Tem a Dirce, tem todo o pessoal lá daqui da rádio, está todo mundo sentado aqui ouvindo a gente. Eu queria agradecer, porque são eles que fazem a Independente. Eu tenho muito orgulho de dizer que eles trabalham como se fosse a casa deles. Isso é importante, porque eles sabem que dali vem o salário deles, mas se a rádio não for para frente, eles também não vão para frente. E assim é a rádio em relação à Cruz Alta. E eu espero que a gente consiga construir muito mais por Cruz Alta. A gente está entrando numa era da internet, a gente vai se atualizar nesse sentido, a rádio vai entrar para a internet também. Mas eu espero que ela não deixe de ter a importância que tem. Se Deus quiser, eu vou honrar o nome do meu pai e eu vou conseguir fazer... Se eu fizer metade do que foi feito pela cidade por ele, eu já estou feliz, né? Então, eu agradeço por todo mundo que veio, que eu sei que se preocupa com a rádio, que faz parte da rádio, que faz a rádio, o Zeca, a Tchô, a Dirce. São pessoas assim que, sem elas, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Porque sem vocês, sem o pessoal que trabalha com a gente, eu não estaria aqui hoje, que a rádio não estaria de pé. Então, muito obrigado por essa moção que foi sugerida pelo Zeca. A gente, né, agradece do coração, tanto pela moção, quanto pela presença na nossa parte empresarial, que sempre é muito importante também. Eu queria agradecer isso, agradecer a todos e dizer que eu espero que a gente consiga fazer Cruz Alta crescer muito mais. Nós parabenizamos os homenageados e convidamos o presidente desta casa, vereador Gustavo Jung Bilibiu, para o encerramento deste ato solene. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o colega vereador Zeca Amaral pelas proposições. Com muita honra, essa Casa Legislativa homenageia essas pessoas, Dr. Bortolotto, né, em seu nome, a Fran, a Josi, o Pablo, que aqui estão, família querida da nossa cidade, um profissional que trabalhou a vida inteira e que vai continuar trabalhando, temos a certeza disso, Dr. Bortolotto. Parabéns, que o senhor continue essa caminhada. E a Rádio Independente também, a Nina, o Rodrigo, o seu Rio Grandino, o Jair, que aqui está, a toda a equipe, Zeca, de funcionários, a Dona Beth, memória também, o Zeca lembrou aqui, que com certeza, Nina, a Rádio Independente, Tchô, Dirce, todos vocês, faz parte da história do nosso município, né? Tanto a Rádio Independente como o Grupo Diário Serrano foram fundamentais para que Cruz Alta chegasse até esse momento. E eu tenho certeza, Nina, que vocês conseguirão dar sequência a essa linda história do seu Rio Grandino. Então, parabenizando a Rádio Independente e o Dr. Bortolotto, e agradecendo ao Zeca por essa proposição, sintam-se homenageados por esta Casa Legislativa que muito se orgulha da história de vocês. Declaro encerrada essa sessão de entrega de moções de congratulações. Muito obrigado e boa noite a todos.